Espiritismo Papo Cast apresenta Amélie Boudet. Olá, vamos direto ao ponto hoje, tá? A França do século XIX. Isso. Pensa num caldeirão fervendo. Revolução atrás de revolução. Impérios caindo, repúblicas tentando se firmar. Exato, um século bem turbulento, né? Idas e vindas políticas o tempo todo. Mas também muita efervescência cultural, intelectual. Com certeza. E no meio disso tudo, a nossa análise hoje foca numa figura que, bom, talvez não esteja sempre nos holofotes. Amélie Boudet. Sim. Sim, a gente conhece ela como esposa do Allan Kardec. Mas a história dela, olha... Com certeza. A gente analisou várias fontes, né? Artigos históricos, biografias e até uns documentos que surgiram mais recentemente. Isso ajuda a montar um retrato mais completo dela. Entendo. Não só como a companheira, mas tipo assim, uma mulher com uma trajetória própria impressionante até. Principalmente se a gente pensar como era o mundo para as mulheres naquela época, né? Exatamente. Então, a missão aqui é tentar entender quem foi essa Amélie. Qual foi o impacto dela nesse cenário francês tão complexo? Vamos investigar isso. Para a gente poder situar a Amélie, é fundamental visualizar um pouco essa França. O século XIX foi uma luta, né, para tentar consolidar os ideais lá da Revolução de 1789. Sim, uma busca por estabilidade que não vinha. Pois é, teve restauração da monarquia de Julho, Segunda República, aí veio o Segundo Império, depois a Terceira República, muita instabilidade política. E, ao mesmo tempo, uma explosão nas artes, nas ideias, né, romantismo, neoclassicismo, e até aquele sentimento meio de desilusão, o maio do século, que aparecia muito na literatura. E enquanto isso tudo fervilhava, a vida das mulheres, bom, seguia um roteiro bem mais limitado, né? Bem mais. Esperava-se que ficassem no privado, em casa. O público, a política, negócios, era coisa de homem. Exato. E aí que a Amélie já começa a se destacar. Nasceu em 1795, numa família com posses, e ela foi atrás de educação formal. Se tornou professora de letras, belas artes. E tem mais. E olha só, publicou livros antes de casar. Tipo, contos primaveris, noções de desenho. O essencial em belas artes também, uma intelectual mesmo com um trabalho próprio publicado. Incrível para a época. E com 37 anos, ela se casa com o Hippolyte Rivail, que depois seria o Allan Kardec, e ele era 9 anos mais novo, o que também não era nada comum, né? Bem incomum. E eles formaram uma parceria bem sólida, no início focada em projetos de educação, bem inovadores para a época, inspirados em Pestalozzi. Isso bem antes do espiritismo aparecer na vida deles. Entendi. E é interessante notar que, mesmo ela tendo herdado recursos, eles viviam de forma bem simples. E aqui a história fica ainda mais fascinante. Quando o Kardec começa o trabalho com o espiritismo, a Amélie não é só uma espectadora. De jeito nenhum. As fontes descrevem ela como uma incentivadora ativa mesmo. Participava, revisava os textos, uma presença decisiva, né? Exatamente, decisiva. O próprio Kardec reconheceu isso, falou do sacrifício dela, do trabalho que às vezes era acima das forças dela. Que forte isso. E esse papel dela fica ainda mais evidente depois da morte do Kardec, em 1869. Sim. Ela não se recolhe, não se retira, pelo contrário. Ela assume a frente para garantir que o legado dele continuasse. Foi fundamental na criação da Sociedade Anônima para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Uma sociedade anônima. Para proteger a obra. Isso, uma entidade legal mesmo, para proteger e divulgar os livros, a revista espírita. E tem aqueles documentos novos que você mencionou, né? Que trazem uma luz sobre isso. Exatamente. Olha que incrível. Encontraram relatórios financeiros dessa sociedade anônima. E lá está a assinatura da Amélie como commissaire de surveillance. O que seria isso, tipo uma... Auditora. Fiscal. Basicamente isso, uma auditora fiscal. Pensa, uma mulher no século XIX, supervisionando as finanças de uma organização, garantindo transparência. Nossa, isso é muito à frente do tempo dela. Totalmente atípico. Mostra uma capacidade de gestão, uma presença no mundo financeiro que era raríssima para a mulher naquela época. Mas imagino que não tenha sido fácil para ela. Nem um pouco. Ela enfrentou muita coisa.
Teve o chamado Processo dos Espíritas, em 1875, por exemplo. Ah, eu li sobre isso. Um escândalo, né? Sim, um escândalo enorme, envolvendo acusações de fraude em fotografias mediúnicas. Isso expôs ela publicamente, trouxe hostilidade judicial, mesmo ela sendo só testemunha no caso. Que barra. E, além disso, teve que lidar com conflitos internos no movimento. Por exemplo, a gestão do Lei Marie na sociedade, que começou a dar um foco diferente, mais para fenômenos que eram vistos como controversos, sabe? Menos para a filosofia moral que o Kardec defendia. Gerou divisões, imagino. Gerou. E Amélie, já mais velha, apoiou a criação de outras instituições, como a União Espírita Francesa, para tentar preservar a essência do pensamento original de Kardec. Uma trajetória de muita resiliência mesmo, né? Muita. E ela viveu até os 87 anos, sempre ativa na causa. E deixou os bens dela para essa sociedade que ajudou a criar, né? Cumprindo um desejo do Kardec. Exatamente. O que fica claro quando a gente junta tudo isso é o retrato de uma mulher que, mesmo com todas as limitações sociais da França do século XIX, Que eram imensas. ela mostrou agência, sabe? Intelecto, capacidade de liderança. Amélie Baudet foi bem mais que a esposa dele. Foi colaboradora essencial e depois a guardiã ativa de todo um movimento. Então, o que a gente tira disso tudo? Acho que fica claro que a história, como é contada muitas vezes, acaba deixando figuras cruciais meio na sombra, né? Pois é. E a história da Amélie, agora reforçada por essas novas evidências, meio que obriga a gente a reavaliar certas narrativas, a reconhecer contribuições femininas que foram fundamentais, mesmo que não tivessem o mesmo destaque. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. Se a gente considerar tudo que a Amélie superou, o que ela realizou contra as expectativas da época dela, quantas outras histórias, principalmente de mulheres, será que ainda estão por aí escondidas ou minimizadas nos registros, só esperando, talvez, novas fontes ou um novo olhar para virem à tona? Fica a reflexão, né? Fica aí a provocação e com ela a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Até a próxima.